Sobre fundo branco com bordas nas cores amarelo, verde, azul e laranja, no topo em letras pretas, Ministério da Cultura apresenta Arte 1 Educativo. Ao centro, em letras laranja com contorno preto, História da Arte e Narrativas, Brasil. Abaixo, Mantenedor, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Unisis. Realização, Instituto Arte 1 de Cultura e Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Em frente a uma parede branca, Valéria Alencar está sentada. Ela é uma mulher branca de cabelos pretos e curtos, tem os olhos claros, usa um colar de miçangas coloridas, blusa verde e casaco preto. Olá, eu sou a Valéria Alencar, eu sou professora de História da Arte, sou formada em História pela USP, tenho mestrado e doutorado em Artes pelo Instituto de Artes da Unesp e eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre História da Arte brasileira, mas eu vou fazer um recorte na arte contemporânea. Eu vou apresentar alguns artistas e obras de arte brasileira contemporânea e trazer algumas reflexões de como esses trabalhos se relacionam com a nossa realidade e com a nossa história. Então, essa ideia de trazer uma história da arte brasileira da contemporaneidade é para dialogar com a vida, essa relação arte e vida. Então, eu vou trazer dois assuntos e um recorte bem aquilo que cabe no tempo dessa aula como um começo. Tem muito mais para além do que eu vou falar. Eu vou trazer alguns exemplos, mas você que está aqui assistindo, se você é professor, professora, você pode buscar mais além do que eu estou falando e também propor para os seus alunos, suas alunas buscarem também. Eu vou começar então com um trabalho bem recente que dialoga com um trabalho muito antigo. Esse trabalho Foto que vocês colorida estão de uma vendo mulher é da indígena que Glicéria sorri. Tupinambá, que também é conhecida como Célia Tupinambá. Ela é uma artista e liderança histórica dos Tupinambás da Serra do Padeiro, em Buerarema, na Bahia. A Célia Tupinambá foi professora e presidente da Associação dos Índios Tupinambá da Serra do Padeiro, sendo responsável pela aprovação e gestão de projetos voltados ao fortalecimento da aldeia. Célia Tupinambá é representante do seu povo, os Tupinambá, junto à Organização das Nações Unidas para o empoderamento das mulheres, para a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, a ONU Mulheres. Em 2006, Glicéria começou a pesquisar sobre o manto Tupinambá junto a seus familiares e descobriu que a mesma técnica ainda era utilizada para confeccionar redes de pesca. A partir desta descoberta, Glicéria conseguiu avançar suas pesquisas. Foto de um manto coberto por penas nas cores vermelho, azul, preto, marrom e branco. Até os dias de hoje. Este trabalho que vocês estão vendo agora é o manto Tupinambá. Foto de um manto de penas pretas, brancas e marrons. Na 60ª Bienal de Veneza, desse ano aqui, que esse vídeo está sendo gravado em 2024. Com a instalação, a obra e a instalação Ocará Açoiaba. Glicéria Tupinambá convoca em uma sala, estruturas metálicas formam um círculo. Ao centro, um manto de penas vermelhas e pretas em uma estrutura de madeira que está sobre o chão com folhas secas. Tupinambá, cujo objetivo é criar um conselho de escuta onde se reúnem os líderes que são portadores do manto, que são as mulheres, os caciques e os pajés. A instalação Ocará Açoiaba faz referência a essa assembleia ao trazer um manto Tupinambá produzido por Glicéria de modo coletivo com sua família e a comunidade Tupinambá da Serra do Padeiro. A instalação ainda é composta por 11 cartas escritas por Glicéria, assinadas em conjunto com a Associação dos Índios Tupinambá da Serra do Padeiro, e enviadas aos museus que possuem os mantos Tupinambá e outras peças do povo Tupinambá que foram recolhidas, sequestradas, levadas no período da colonização do Brasil nos séculos XVI e XVII.
Essas 11 cartas, elas são endereçadas aos 11 instituições que detêm ainda nos seus acervos os 11 mantos Tupinambá que existem desse período ali muito antigo do século XVI e XVII. Esses mantos são feitos Foto de um arte manto de plumária, penas vermelhas então, exposto em uma redoma de vidro. Penas de aves que se chamam guará, são penas vermelhas e também são feitos com fibra vegetal. Como falei, existem 11 mantos, todos eles estão em museus europeus. Mas esse manto que vocês estão vendo agora... Sobre fundo branco, duas fotos coloridas. À esquerda, vista da parte de fora de um manto com penas vermelhas. À direita, vista da parte interior do manto. Já foi divulgado que agora ele pertence ao acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro. A primeira vez que esse manto retornou ao Brasil, depois que ele foi levado lá no século XVI, XVII, ele estava no Museu da Dinamarca, o Museu Nacional ali em Copenhague. Museu etnográfico, né? Ele retornou ao Brasil no ano 2000, por ocasião da Mostra do Redescobrimento Brasil Mais 500, que foi uma mega exposição que ocupou os 3 principais edifícios no Parque do Ibirapuera, e no módulo Artes Indígenas, esse manto estava lá. E na época ele começou essa discussão sobre esses artefatos e objetos que foram levados das Américas no geral, mas no Brasil em particular, né? Sobre esses objetos, obras de arte, enfim, que foram levadas durante o período da colonização. E ali já se levantou a discussão de por que esse manto está lá e que deveria voltar ao Brasil. E aí começou toda uma discussão, uma conversa. Se vocês acompanham tudo que tem acontecido pelo mundo, né, obras de arte retornando a museus em países africanos, e também aqui nas Américas, os povos originários reivindicando os seus trabalhos que foram parar nos museus europeus. Está acontecendo isso no mundo inteiro, esse movimento tem acontecido, e este manto Tupinambá retornou de vez agora para o Brasil e foi bem importante, inclusive bem importante para o povo Tupinambá. Ainda nesse assunto, manto Tupinambá e agregando a Mostra do Redescobrimento Brasil Mais 500, nessa mostra, a discussão que já estava colocada ali desde antes, a gente tem esse trabalho da Lígia Pape. Esse trabalho da Lígia Pape, foto de uma sala com instalação de um grande tecido branco com esferas dentro e fora. O espaço é iluminado por luzes vermelhas. No módulo Arte Contemporânea. Então, a arte contemporânea produzida ali em outra foto, vistas de perto, as esferas são compostas por penas vermelhas e a partes de um corpo penduradas, como mãos e pés. Costuras, cores, tem muita produção de arte contemporânea brasileira que remonta a saberes ancestrais de produções estéticas que são do cotidiano. Vou falar agora, trazer um olhar para um trabalho, uma forma de trabalho de arte bem específico, que são os bordados. Quem nunca teve ou tem até hoje na cozinha aquele pano de prato que tem um bordadinho? À esquerda, foto colorida de um corpo feminino branco que usa pano sobre o rosto e segura um cacho de bananas. À direita, foto colorida de um corpo feminino branco que usa pano sobre o rosto e segura um pano de prato amarelo. Pano de prato. É possível estabelecer diversas relações desse trabalho da Mariana Guimarães com outros artistas contemporâneos, outros artistas brasileiros de uma forma geral. Por exemplo, os parangolés do Hélio Oiticica. Foto colorida de tecidos de diversas texturas amontoados. O diverso que ele usava, a proposta do parangolé ser uma obra de arte em movimento, porque ela só existe quando alguém veste, né? Ela também tem bordados, alguns parangolés têm palavras bordadas, e também outro artista importante brasileiro que usa o bordado em muitos de seus trabalhos,
que é o Arthur Bispo do Rosário. À esquerda, foto de um manto bege com pinturas coloridas, gola vermelha e cordões. À direita, um homem negro de cabelos pretos usa o manto. Em uma foto colorida, um manto branco com inscrições azuis. Ele tem outros trabalhos que envolvem bordados. Em uma foto colorida, o bordado de um cachimbo roxo, abaixo escritos em francês. O bordado, que historicamente é visto como artesanato, no sentido de uma arte com menos valor. Foto colorida em um bastidor de bordado circular, a impressão de uma mulher negra com bordado preto sobre a boca. Tem sido ressignificado por artistas contemporâneos, como os que vocês estão vendo aqui em tela, ampliando a potência crítica. Duas fotos coloridas de bordados de linhas vermelhas. Sobre a discussão estética envolvendo questões de gênero. Os trabalhos dos artistas que eu apresentei aqui, envolvendo tramas, costuras, bordados, né? Foram tecendo caminhos que me levaram a outros artistas de um tempo mais super do passado, como é o caso do manto Tupinambá, ou de um tempo de uma arte contemporânea da década de 60, 70, ou mais antiga um pouquinho, do início do século 20. Agora, para pensar, que outras relações você consegue fazer? Eu pensando aqui, outras já vieram na minha cabeça. Você consegue fazer outras conexões desses trabalhos com outros artistas e outros períodos da arte? Então, esse finalzinho, professor, professora, como que você pode perceber esses trabalhos de arte contemporânea ou outros que você leve para a sala de aula nessas relações com outros temas, relações com outras épocas? Você pode buscar isso para colocar e enriquecer sua aula, ou ainda pedir para que os alunos e as alunas façam essa pesquisa, porque quando a gente pega uma obra de arte e relaciona com outros tempos, outras temáticas, outras linguagens, a gente pode falar de literatura, a gente pode falar de dança, de teatro, de música. Quando a gente faz essas conexões, tece essas tramas, a gente está ampliando as possibilidades de leitura da obra de arte. Ela faz joia com os polegares, tela dividida em dois. À esquerda, mulher de pele clara e cabelos curtos. À direita, créditos. E este vídeo que acabou de assistir faz parte do programa Artium Educativo. Este programa visa a formação de professoras e educadores sobre arte e educação. Ele é gratuito, sem fins lucrativos, e se você tiver alguma sugestão ou crítica ou dúvida, nos envie nos comentários. Compartilhe e eu agradeço a sua participação.